Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do Centro Espírita Miguel Oficial pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Nós estamos sempre orientando para os nossos irmãos que nos acompanham em seus lares para colocarem um recipiente com água, para que essa água possa ser fluidificada, né? E essa água pode ser bebida em doses pequenas ou também com os remédios, caso vocês bebam, né? Tomem algum remédio. Lembramos também que nos minutos que, quando acaba o estudo do Evangelho, para que vocês fiquem em seus lares enquanto a musiquinha, né, continua tocando, fiquem em prece para que haja uma harmonização ainda maior e uma vibração de vocês aí na casa de vocês com o nosso trabalho realizado aqui na nossa casa. Ok? Vamos então dar início à nossa reunião com a página de abertura com o nosso irmão João. Em seguida eu farei a prece e depois o nosso irmão Edivaldo usará a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite, irmãos. Nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Nossa irmã disse uma frase que me lembrou uma coisa: fazer a nossa parte. Isso, fazer a nossa parte, vai fazer parte do tema do nosso irmão Edivaldo hoje. Parte importante. A nossa mensagem dessa noite, do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, tem o título Incompreensão. Uma mensagem que está em Epístola de Paulo, Epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Ele diz assim: fiz-me fraco para os fortes. Desculpa, fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te acenar no íntimo, prossegue combatendo as sombras dos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo, para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva abarcasse indefinidamente desertos, a pretexto de saciar a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando a inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa
reveste-se de lodo, quando arremessado ao poço não assento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se à semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora. Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que para a vitória do bem se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Graças a Deus. Envolvidos nessas vibrações, trazendo Jesus para os nossos pensamentos, para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade em que o Senhor nos oferece para que possamos nos erguer diante da vida, para que possamos adquirir forças através do Teu Evangelho e caminhar com passos firmes para frente e para o alto. Como é bom, Senhor, poder estar aqui para mais um encontro contigo, através desta casa que nos acolhe também, os mentores da nossa casa que nos recebem com tanto carinho, nos ajudando a cada encontro a nos tornarmos pessoas melhores. Queremos te rogar, Senhor, que essas vibrações que nos envolvem nesse instante possam se estender a toda essa humanidade que tanto precisa de ti. Que alcance cada lar, cada coração, cada cantinho onde tiver um irmão, que ele possa sentir o teu amor, tocá-lo e ele consiga despertar para um mundo de possibilidades e viver essa paz que todos nós buscamos e o que o Senhor nos oferece, e participar deste banquete que a noite de hoje nos convida. Por isso, Senhor, te rogamos que fique conosco no decorrer de toda a nossa reunião. Mas também queremos agradecer a todos os irmãos que trabalham conosco na pátria da espiritualidade, os mentores desta reunião, os mentores de cada um de nós, que tanto nos ajudam a estar aqui. Gratidão. Gratidão por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que de ti, Senhor, recebemos hoje e sempre. E assim, nós damos por iniciada a reunião de fluidoterapia da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Vamos ouvir o nosso irmão Edivaldo com a página do Evangelho da noite de hoje.
boa noite a todos vocês, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, a espiritualidade amiga de nossa casa, a Catuíte, as irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael, a irmã Rosa e tantos abnegados trabalhadores da espiritualidade que estão sempre aqui junto conosco na sustentação de todos os nossos trabalhos, né? E hoje a gente vai dar continuidade, vou falar um pouquinho lá no capítulo número 27, Pedi e obtereis. E dentro desse capítulo a gente vai conversar lá com uma mensagem que foi recebida em 1862 na cidade de Bordeaux, na França, do nosso irmão Monod. Vamos falar sobre a maneira de orar. Eu acho que uma das coisas que a gente aprende, né, pelo menos a maior parte de nós, desde criancinhas, é sobre oração. Mas, muitas das vezes, nós temos conceitos errôneos em relação a ela. Porque nós esquecemos 3 fatores, né, que englobam a oração, a prece. A prece, ela existe para a gente louvar, para a gente agradecer e para a gente pedir. E a maior parte de nós, quando a efetua, e muitas das vezes de maneira atabalhoada, no meio das nossas correrias, né, das nossas preocupações, das nossas dores, a gente pede. Mas muitas das vezes não sabe nem como pede. Mas pedir, não tereis. Louvar sempre a Deus por tudo que a gente encontra, a natureza, o ar que a gente respira, pela sua misericórdia para conosco, pelo seu amor a cada um de nós, sem distinção. Agradecer por tudo. Uma das primeiras coisas que precisamos fazer ao acordarmos e ao deitarmos, mas ao acordarmos, agradecermos por mais um dia de existência, mais um dia de oportunidade de estarmos aqui encarnados. Porque quando a gente se evangeliza e a gente percebe que a gente implora para estarmos aqui, e essa oportunidade não pode ser perdida. E quantas vezes nós perdemos o bonde? Perdemos o bonde, perdemos o VLT, né, para modernizar o negócio. Né? Então, quantas vezes a gente perde a viagem porque a gente se detém só no que é material? Isso vai também na parte de pedir. O que a gente pede quando a gente eleva os pensamentos? Então, louvar, pedir e agradecer. Já agradecemos pelo dia de hoje? Já pedimos quando a gente efetua isso? Quando a gente vai dormir, a gente agradece por mais um dia vencido, mais um dia vivido, mais um dia cheio de experiências. E nós ainda somos assim, vamos dizer assim, um pouco deficientes para avaliarmos como foi o nosso dia. As coisas acontecem e a gente às vezes avalia que foi um dia ruim. Mas será que a gente avaliou que foi um dia de ensinamentos? Porque tudo é ensinamento para nós. Então, quando a gente tem esses conceitos, né, de louvar, pedir e agradecer, aí a gente pode conversar um pouquinho aqui sobre a maneira de orar. E o nosso irmão Monod, olha o que ele traz para a gente assim: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Mas ele também diz assim, que quase todos vós orais, mas com poucos são os que sabem orar. Quase todos nós oramos, mas ele está dizendo aqui que quase a maioria de nós não sabemos orar. Mas por quê? Porque fazemos isso de forma maquinal. Até o Pai Nosso, a oração dominical ensinada pelo Mestre,
se nós não cuidarmos, nós vamos repeti-la maquinalmente, sem observarmos cada trecho o que significa. Que é um grande ensinamento para nós. É um modelo de prece, de nós elevarmos nossos pensamentos ao alto, mas ao mesmo tempo está nos chamando a razão sobre aquilo que nós precisamos empreender. O que o nosso irmão João falou antes dele ler a página de abertura, de fazermos a nossa parte. Porque se nós não cuidarmos, se nós não vigiarmos, nós vamos esperar sempre cair, sempre receber, sem empreender. E nós precisamos empreender. Nós estamos num local de trabalho, numa escola e num hospital. O doente, quando está internado no hospital, ele vai ficar lá naquela cama que a gente encontra. Mas aquele enfermo, ele precisa executar um trabalho de fé, de confiança, de prece, de pedir também para aqueles que cuidam dele, da enfermagem, dos médicos. Não é só uma postura de estarmos deitados numa situação, muitas das vezes, complicada. Porque quem é que gostaria de estar num leito hospitalar? Nenhum de nós. Mas quantas coisas nos levaram para lá? Isso só para exemplificar. Ou quando a gente está numa classe escolar, ou em vias de fazer uma prova de um concurso, e a gente chegar atabalhoadamente levando os pensamentos de uma forma tão nervosa, pedindo para passar. Mas se eu não estudei, se eu não envidei esforço para adquirir o conhecimento necessário para aquele concurso, para aquele teste. E um grande detalhe nessa nossa maneira de orar é nós serenarmos. Às vezes, como eu mesmo falei, nós somos um tanto ruins de classificação daquilo que nos acontece. Mas mesmo nessas parcas classificações que fazemos, se nós acharmos que o dia foi tão ruim, qual será a nossa postura? Serenarmos, acalmarmos nossa mente e orarmos, seja onde for. Nós recolhermos ao nosso quarto, recolhermos a nossa paz, a nossa calma, e assim efetivarmos esse elo com o alto. Porque se nervosos estivermos, nosso campo vibracional ficará tão embotado que o que eu falar não necessariamente vai chegar naquele objetivo. Então, nesta maneira, nessa forma, a gente precisa atentar. Fujamos daquela oração maquinal, daquela feita por repetição ou por obrigação. Porque orar é algo prazeroso. Nós estamos entrando em contato com outras esferas mais elevadas. Nós estamos entrando em contato com o nosso Pai, com o Mestre Jesus e com a espiritualidade amiga. Então ela precisa ser sentida, ela precisa sair lá do nosso âmago de uma forma sutil, simples, com humildade e com clareza. E o nosso irmão volta aqui a nos lembrar um reconhecimento por todos os benefícios recebidos. Então, fica para nós esse exercício. Nós reconhecemos tudo aquilo que a gente recebe do alto. Ao término de cada dia, no dia do nosso aniversário, a gente agradece por mais um ano de vida, por estarmos aqui. Há aqueles que se entristecem, porque quando chega a data do aniversário. Eu tenho bem isso aqui em família, com os irmãos também. Fogem do dia do aniversário. E eu encaro como um dia de tanta alegria, de tanta felicidade. Tirando, a parte material da coisa, porque nós estamos encarnados no planeta material,
mas também tem a parte espiritual desse aniversário. Esse agradecimento por essa oportunidade. Estou aqui, estou encarnado, da maneira que eu estou e que eu posso melhorar. Eu posso continuar essa minha caminhada para vibrar na luz. Será que quando eu faço essa minha prece, eu ajo com humildade ou com imposição? Porque se também não vigiarmos, nós estaremos fazendo esse exercício maquinal, ordenando que o Altíssimo faça aquilo que a gente quer. Eu quero isso, eu quero aquilo. Ou eu peço com humildade, Senhor, que aconteça o melhor. Olha o exercício de humildade que todos nós precisamos empreender. É o vigiar e o orar sempre. A vigilância está nisso aí. O nosso Pai não é um serviçal. E mesmo o serviçal, ele precisa ser tratado com respeito, com igualdade e com humildade. Então nós vamos ordenar ao Altíssimo que execute aquilo que a gente acha que é o melhor para nós. Então nosso irmão está sinalizando aqui no Evangelho para nós esses cuidados que precisamos ter, para não ficarmos, como eu disse, atabalhoados, né? Pedido de graças de que necessitais, mas das que necessitais em realidade. Portanto, inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas. Aí a gente tem uma outra visão. A doença chegou na nossa casa, o desemprego, o desentendimento familiar. A gente vai pedir para que essas provas saiam da nossa existência, ou isso tudo está ocorrendo por necessidade nossa? Lembrando que muito do que acontece tem o nosso influxo dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. E que tal se a gente olhasse e revisasse e começasse a elevar os pedidos para que a gente possa passar por tudo isso, por esses furacões, de uma forma melhor, melhorando o nosso campo de visão e de percepção, de que tudo passa, e passa, e passa. Quem de nós não vive os seus altos e baixos nessa existência? Ou não os viveu, ou ainda os viverá. Porque nessa nossa caminhada evolutiva ainda haverão alguns tropeços, mas eles diminuirão a partir do momento em que a gente for esclarecendo, a partir do momento em que a gente for se evangelizando, a partir do momento em que nós pegarmos o Evangelho e o tratarmos como um grande estudo, não como uma revista, não como um romance ou como um conto qualquer, mas como um material importante de ensinamento para nós. Irmãos como esses, como Monô, que está aqui nos sinalizando nesse momento. Paciência e resignação. Nós pedimos isso em nossas preces, porque é a maneira de orar. Diante de tudo o que ocorre. E nós vivemos, num mundo de muita agitação. A agitação é essa promovida por nós mesmos. Vamos pedir para serenar. Vamos pedir para acalmar. Vamos pedir para que a gente não haja com impulsividade. Que a gente pare, que a gente respire. Mas são exercícios e são respostas a tudo isso lá no âmbito da nossa intimidade. É fazer como Santo Agostinho também nos indicou. Ao término de cada dia, fazermos as nossas reflexões de como foi esse dia. De que forma nós agimos durante esse dia. O que nos aconteceu.
O que nós podemos retirar ali de aprendizado? E que arestas precisamos apagar em nós para que a gente viva melhor. Quando eu estou bem, aonde eu for, eu transformo aquele ambiente num bom ambiente e consigo melhorar, além da minha qualidade de vida, a qualidade de vida do próximo. Porque a minha postura, a minha maneira de entender a vida e de entender os processos melhorou, porque eu me evangelizei e vou poder proporcionar aonde eu estiver bem-estar também para o próximo. É melhor para todos nós, mas é exercício o tempo todo. Maneira de orar. E ele diz assim: pedir-lhe vossa melhoria moral. Será que a gente utiliza a oração para pedir isso? Ou nós vamos continuar advogando em causa própria? Fizeram comigo, eu agi assim porque agiram assim comigo também. Então foi tomar lá da cá. Eu não posso ficar por baixo. Eu não levo desaforo para casa. O não levar desaforo para casa promove doenças, promove ansiedade, promove tristeza. O corpo se ressente, a mente também, o espírito. Mente sã, corpo sã. Vamos parar, vamos observar. Aconteceu tal situação. Vamos fazer uma revisão, porque vai existir o dia seguinte para a gente pedir desculpas, para a gente agir de uma outra forma. Porque para muitas das vezes o entendimento não é de pronto, não acontece ali de imediato. Quantos e quantos de nós precisamos digerir as situações para que aí sim a gente venha a agir? Então nós já pedimos isso aqui. Melhoria da nossa moral. Como anda a minha moral? Como anda a minha postura diante de mim mesmo e diante do próximo? Porque eu só me tocar e pedir benefícios materiais não vai me levar para frente. Eu vivo no mundo material. Preciso da matéria para aqui sobreviver. Mas eu sou um espírito. E essa existência vai passar. E eu vou continuar. Mas de que forma eu vou continuar? De que jeito? Aprendendo o quê? Eu hoje estou convivendo com o desemprego, com a doença, com a indiferença. De que forma eu vou me libertar destas situações? Com revolta? Com mágoa? Com a ira? Ou com a serenidade? Com a fé? Com a confiança? Com a esperança? Deus é nosso Pai misericordioso. E é para Ele que nós precisamos fazer os pedidos, para que da melhor forma nós passemos pelas vicissitudes tão inerentes a nós mesmos, e por conta disso mesmo faz com que habitemos este planeta, que vai melhorar. Porque nós vamos melhorar. Um planeta que ainda se libertará das dores, da insatisfação, das doenças, das tristezas, das mágoas. Tudo isso passará nesse planeta Terra. E é um bonito planeta. Pois se nós acordarmos, olharmos pela nossa janela, escutarmos o canto dos pássaros, olharmos para os céus,
e verificarmos quanta coisa acontece e a gente não se permite observar. Em frente ao meu prédio existe uma árvore, uma pequena árvore. Anteontem, foi um dia que quando eu cheguei, olhei pela janela da minha varanda, não tinha uma folha sequer, pois a ventania ventou muito, né, nesses dias. Todas as folhas sumiram daquela árvore, só ficaram os galhos. A noite chegou. Durante a noite ventou. Mas de dia o tempo parecia que seria terrível o dia seguinte, né? Vamos dizer, terrível nas condições que a gente gosta de ver o sol brilhar. Mas no dia seguinte, em questão de horas, várias folhas verdinhas estavam em todos os galhos. Numa rapidez de horas, durante a madrugada, a natureza operou essa oportunidade bendita para aquela árvore, que com certeza voltou a respirar através daquelas lindas folhas novinhas, porque a ventania passou. E a observação, chegando na varanda mais uma vez e olhando, e eu falei para minha esposa, olha, se nós olharmos de novo a árvore como estava ontem, ela não, eu vi. E ela, como acorda muito mais cedo que eu, ela disse, e eu já vi as folhas verdinhas. Além de nós contemplarmos essa beleza que vem do alto, utilizemos esta mesma árvore para olharmos para nossas vidas. Hoje o dia está de um jeito, amanhã com certeza ele estará melhor, porque nós vamos progredir, porque nós vamos evoluir e nós vamos nos evangelizarmos e entendermos essa forma, essa maneira de orar. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Uma boa noite. Unindo os nossos pensamentos mais uma vez, envolvidos nessas vibrações, queremos te agradecer, Divino Mestre, por mais esse banquete, por mais uma lembrança que o irmão nos trouxe. A maneira de como podemos chegar até Deus, nosso Pai. Até Ti também, Senhor, em nossas orações. Como é bom poder estar aqui e te agradecer imensamente por essa oportunidade que é oferecido a todos nós. Isso é uma bênção, Senhor. Também queremos te agradecer pela bênção da vida, por essa oportunidade que o Senhor nos oferece para que a gente possa melhorar diante de nós mesmos, nessa alegre evolução, e fazer dela verdadeiramente uma alegria. Porque já sabemos, Senhor, que precisamos nos alegrar contigo. E é tão bom ter o Senhor como mestre, amigo de todas as horas. Que possamos estar sempre atentos a essa grande oportunidade. Mas como bom pedinte que somos, Senhor, te pedimos por aqueles irmãos que não puderam estar aqui, que não
tem quem peça por eles. Aqueles que ainda não despertaram, Senhor, para a beleza da vida. Que eles possam ser tocados e despertarem e seguir juntos para frente e para o alto, na certeza de dias melhores, para que todos juntos possamos ser reconhecidos como teus discípulos, Senhor. E assim, envolvidos em tanto amor e tanta gratidão, nós te pedimos a permissão para encerrarmos essa primeira fase da nossa reunião, mas sempre te rogando que permaneça conosco. Nesse momento em que os passes e a água frutificada serão oferecidos, para que tenhamos a certeza de sairmos daqui melhores do que aqui chegamos. Gratidão, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Deus. Pedimos aos nossos irmãos médios que estejam em condições, que dirijam as suas salas e que Jesus os acompanhe. E pedimos aos nossos irmãos que permanecerem no salão, que por favor permaneçam em silêncio, para que todos nós possamos receber o de melhor. Uma boa